Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Vamos ler do 10 ao 21. Jeremias 15, do 10 ao 21. Diz assim: Ai de mim, minha mãe, por que você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias por toda a terra? Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. O Senhor disse: na verdade, eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em mim, em minha ira, e queimará sobre vocês. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores, e não permitas que, por causa da tua longanimidade, eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de angústia, porque a minha dor não passa e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Farei de você um forte muro de bronze diante desse povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Pai amado, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, por essa porção que nós vamos meditar nela hoje. Que o Senhor nos ajude, que teu Espírito esteja sobre nós, nos ensinando, ministrando e principalmente, ó Deus, nos alimentando, pois precisamos de todas as palavras que procedem da tua boca. Que o Senhor me ajude, me socorra para ser fiel na exposição do teu texto e que eu não coloque aqui nada que venha de mim, mas que eu seja completamente fiel ao que o Senhor tem a dizer à tua igreja nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Semana passada nós vimos o quanto Deus estava irado. Nós vimos Deus rejeitar a intercessão de Jeremias e dizendo: olha, não interceda por esse povo. Tudo isso porque o povo havia rejeitado a graça de Deus todo o tempo. Deus falando para eles se arrependerem, falando para eles se corrigirem, falando para eles melhorarem, e nunca deram ouvidos e permaneceram com os seus erros, com o seu coração endurecido, até que chegou o limite. Então eles desprezaram a graça, então por isso receberam o juízo. Jeremias tentou interceder e nós vimos como é que ele foi repreendido por Deus. E eu queria ler com você agora o 15, do 1 ao 9, para nós termos uma ideia do tamanho do furor que havia no coração de Deus por conta
da infidelidade do povo? Verso 1 do capítulo 15. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque eu os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de você, ó Jerusalém? Ou quem ficará triste por você? Ou quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você voltou para trás, por isso levantei a mão contra você e a destruí. Cansei de ter compaixão. Eu os espalhei com a pá nos portões das cidades. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, mas eles não deixaram os seus maus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confusa. Os sobreviventes eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Essa era a disposição do coração de Deus por conta da rejeição da sua graça. Percebam que ele aqui diz, olha, verso 6, você me rejeitou. No final do verso 6, cansei de ter compaixão. No final do verso 7, eles não deixaram os seus maus caminhos. Tudo isso era resultado de toda a insistência do povo em seguir em desobediência. Jeremias estava intercedendo pelo povo por conta de uma grande seca que estava assolando a terra. E a dureza da resposta de Deus à sua intercessão, ele sente o peso. Jeremias sente o peso. Ele está vendo a terra desolada, ele está vendo a seca, ele está vendo o desespero do povo, ele entende que é por conta dos pecados, nós vimos isso na intercessão dele, ele confessa os pecados do povo, ele entende que Deus tem razão na sua ira, mas ainda assim ele clama, porque ele está vendo o desespero do povo, mas Deus responde de maneira dura como essa, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem aqui, eu não ia ouvir. Então Jeremias sente o peso da resposta de Deus. E aqui nós temos então, no texto que nós lemos no início, nós temos o terceiro lamento de Jeremias. Ele vai se lamentar, e vai lamentar a sua própria existência, ele vai se sentir só, ele vai se sentir desprezado, injustiçado. Então ele abre a sua alma para Deus, ele abre o seu coração para Deus, e Deus vai respondê-lo não com dureza, mas com um chamado amoroso à restauração e com a promessa. Deus vai ouvir a queixa de Jeremias e vai responder. Porque se Judá não queria mais ouvir o Senhor, Jeremias ainda estava ouvindo. Então Deus vai renovar a sua missão. É isso que nós vamos ver nesse trecho que nós lemos do verso 10 ao verso 21. Nós dividimos esse trecho em 3 partes, em 3 movimentos. E esse primeiro movimento nós chamamos de o peso da vocação solitária. Vai do 10 ao 14. Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdias por toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam.
Veja, Jeremias está lamentando por quê? Por conta do seu chamado, por conta do ofício que Deus deu a ele de anunciar a sua palavra e anunciar o seu juízo. Ele é odiado por todos. Ele dá um exemplo aqui daqueles que emprestam com juros, né? O agiota que empresta com juros, ou aquele que está devendo, porque são as duas pessoas que são odiadas. Aí eu lembro de uma história que tinha na Marinha, de um agiota que morreu. Tinha tanta gente devendo dinheiro para ele, que o agiota morreu. Fizeram uma festa para comemorar a morte do agiota. Pensa em alguém que ninguém gostava, porque não iam pagá-lo. Jeremias estava se sentindo assim, como alguém que celebrariam a sua morte, como alguém que as pessoas ficariam felizes se ele deixasse de existir. Tudo por conta do ofício que lhe foi dado. Então percebam que o peso que ele está sentindo, a dor que Jeremias está sentindo, não é uma dor por conta de pecado. É o contrário. A dor e o peso que Jeremias está sentindo é por conta da sua fidelidade. O seu sofrimento nasce da sua fidelidade, porque ele está fazendo a vontade de Deus, ele está sofrendo. Porque ele escolheu ouvir a Deus e obedecer a Deus, ele está sendo odiado pelo seu próprio povo, pelo povo que é o povo de Deus. Então o Senhor aqui responde essa primeira súplica, esse primeiro lamento aqui, é o terceiro lamento, né? Mas nesse primeiro trecho, Deus responde, verso 11, na verdade eu o fortalecerei para o bem, e farei com que o inimigo lhe dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Porque todos os seus pecados por todos os seus pecados, em todos os seus territórios, entregarei de graça os seus bens e os seus tesouros, para que sejam saqueados. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, porque um fogo se acendeu em minha ira e queimará sobre vocês. Deus, então, ao ouvir o lamento de Jeremias, ele diz, olha, eu vou proteger você, eu vou fortalecer você. E ele reaviva aqui a promessa que ele fez lá no começo do livro, de, olha, alguém pode quebrar o ferro? Alguém pode quebrar o ferro do norte ou o bronze? Porque ele vai sustentar Jeremias de modo que o povo virá contra ele, os reis virão contra ele, os sacerdotes virão contra ele, e ainda assim ele vai persistir. Deus relembra as promessas que havia feito a Jeremias, e a partir do verso 13, no verso 13 e 14, ele reforça o juízo que ele vai trazer sobre Judá. Mas ao ouvir então as promessas de Deus, ele vai lamentar novamente. E aqui nós temos um outro lamento, que eu chamei de o lamento do servo cansado. Ele está cansado, ele está se sentindo derrotado. Então, do 15 ao 18, ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que por causa da tua longanimidade eu seja arrebatado. Fica sabendo que por causa de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque a minha dor não passa, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Jeremias, então, aqui novamente, ao ouvir a resposta do Senhor, ele clama, e dessa vez ele clama com mais vigor. Ele vai trazer aqui argumentos em sua defesa. Ele vai dizer, olha, Deus, o Senhor é minha testemunha, o Senhor tem me visto, o Senhor vê como eu tenho sido fiel, lembra-te de mim, tu sabes, verso 15. Ele vai dizer no verso 16, achadas as tuas palavras, logo as comi.
as tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria. Ele está dizendo aqui, quando o Senhor veio com o meu chamado, com o meu ofício, quando o Senhor disse as suas palavras que eu deveria dizer, eu as comi, elas encheram o meu coração, eu estou obedecendo o meu chamado, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Verso 17, nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me alegrei, oprimido por sua mão, eu me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Ele está dizendo para o Senhor, você me deu, Senhor, o seu coração, a sua indignação, a sua ira diante de todos os pecados do povo, a sua dor, o seu sofrimento diante de todos os pecados do povo, o Senhor me deu, e isso fez dele um homem solitário, porque ele olhava para a maneira de viver do povo, ele olhava para como aquela sociedade estava vivendo, e ele tinha no seu coração a mesma indignação de Deus, e por isso ele vivia de maneira solitária, era como um único sóbrio no meio de uma cidade inteira de bêbados. Quem não bebe e tem amigos que bebem, sabe do que eu estou falando. Você sai com as pessoas, está todo mundo bem, está todo mundo normal. Daqui a pouco eles começam a beber, você olha para o lado e fala, não faz nenhum sentido mais você estar ali, você olha ao redor e você só resta sair de perto, mas Jeremias não podia fazer isso. Ele estava cercado de uma nação que estava embebedada pelos seus próprios pecados. Ele estava em dores, ele estava em sofrimento, e ele apresenta isso para Deus. Da mesma forma que Asaf faz lá no Salmo 73, ele abre o seu coração para Deus. Mas ele aqui no 18, aí ele dá uma avançada, né? Ele dá uma avançada, porque Deus fez promessas para ele, logo no começo, né, nos versos 12 e 13, não, 13 e 14, nos versos, na verdade, de 11 a 14, mas no verso 18, aqui Jeremias, em meio à sua dor, ele duvida, por que a minha dor não passa, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas que enganam? Percebam que o sofrimento de Jeremias era tanto, que a dor que ele estava sentindo era tanta, que ele chegou a duvidar das promessas de Deus. Nós não devemos julgar Jeremias, eu não sei você, mas eu já passei por momentos assim, talvez você também já tenha passado por momentos assim, onde as lutas se avolumam, onde as dificuldades crescem na nossa vida, e a gente olha e vira-se para Deus e diz, o Senhor me abandonou? E onde estão as suas promessas? E onde está tudo aquilo que o Senhor disse para mim? Não é pecado ter dores, mas mesmo quando nós avançamos a linha da dor, que foi aqui o que Jeremias fez, em demonstrar a sua incredulidade, ainda assim, ele fez isso para Deus. Ele se volta para o seu Deus. Ele não é um murmurador. Ele não é alguém que saiu da sua posição de estar com Deus e foi se ajuntar com aqueles que eram contrários a Deus para ficar falando mal de Deus. Ele estava com o seu coração cheio de dores, ele estava envolto em sofrimentos, era isso que ele verdadeiramente sentia. Ele estava sentindo no seu coração que Deus o havia abandonado, que todas aquelas promessas que Deus havia feito para ele não eram verdade. Ele se sentia dessa forma. Mas ele então se volta para o Senhor. Não importa quanto o nosso coração esteja confuso, não importa o tamanho da crise que a gente enfrente na nossa vida, o que nós devemos fazer é nos voltar para o Senhor e abrir o coração para Ele e dizer, Senhor, está doendo, Senhor, estou confuso, Senhor, me parece que o Senhor me abandonou.
Não sairmos por aí dizendo que Deus nos abandonou, não sairmos por aí nos ajuntando com outras pessoas para lamentar que Deus não atua, que Deus não ama, não socorre. Não, nós devemos nos voltar para Deus, porque é Ele que tem a resposta. Ele continua sendo nosso Pai em meio aos nossos sofrimentos. Então vem a resposta de Deus, a partir do verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, você será a minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Deus aqui então, mesmo entendendo que Jeremias ultrapassou uma linha, mesmo entendendo que Jeremias falou o que não deveria, ou que estava sentindo o que não deveria, ele diz para Jeremias, diferente do que ele fez com o povo não tinha mais chance de arrependimento, o povo não tinha mais nenhuma misericórdia de Deus, o povo agora estava aguardando simplesmente a finalização do seu juízo, mas no caso de Jeremias, ele se volta e diz: se você se arrepender, eu o farei voltar, você estará diante de mim. Deus não responde Jeremias com um castigo, Deus não responde Jeremias com uma punição, ele responde Jeremias com graça. Ele diz: Jeremias, creia em mim, se arrependa dessas palavras que você falou, se arrependa dessa dúvida e confie nas minhas promessas. Você não vai passar para o lado deles, eu não quero ver você junto com eles, eu quero você comigo. E então ele reforça as suas promessas, verso 20: farei de você um forte muro de bronze diante desse povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Eu o libertarei das mãos dos iníquos e o livrarei das garras dos violentos. Então percebam aqui que Deus não prometeu um mar de rosas para Jeremias. Ele não prometeu uma vida tranquila para Jeremias. Pelo contrário, ele disse: olha, eles lutarão contra você, você vai ser afligido, você vai ser como um muro, mas eu não deixarei que eles derrotem você. Então a promessa de Deus, o que Jeremias não tinha ainda alcançado, é que Deus não havia prometido a ele que ele não iria sofrer. Deus não prometeu a ele que ele não passaria por lutas. Deus prometeu a ele que ele ia resistir até o fim, porque ele estava sendo sustentado por Deus, porque Deus estava com ele. Aqui verso 20: porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles. Muitas das dores que sentimos na nossa vida tem a ver com o fato de que nós temos expectativas erradas. Muitas vezes, vindo de púlpitos que não são tão fiéis à palavra de Deus, vêm perspectivas erradas de ausência de sofrimento, de ausência de lutas, de ausência de dores. E isso pode nos levar a entrar numa crise com o Senhor. Mas se nós realmente estivermos atentos a todas as promessas de Deus, se nós estivermos atentos à própria Escritura e aos exemplos e à maneira como Deus lida com o seu povo, com os seus filhos, como Ele demonstra o seu amor, nós vamos saber, está diante de nós. Deus nunca nos prometeu que não teríamos lutas e aflições. Deus nunca nos disse que nós viveríamos uma vida completamente tranquila. Ele nunca disse isso em nenhum momento. Se nossas perspectivas estiverem ajustadas e nós nos lembrarmos das promessas dele, porque da mesma forma que ele disse para Jeremias de que estaria com ele, Jesus também nos prometeu: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei com vocês todos os dias.
Jeremias havia sido rejeitado. E aqui são 3 aplicações. Jeremias havia sido rejeitado pelos seus. Havia sido rejeitado pelo seu povo. Havia sido rejeitado pelo povo que ele deveria pregar. Mas essa rejeição de Jeremias não era um sinal de fracasso. A rejeição de Jeremias era um sinal de fidelidade. Ele estava sendo rejeitado pelo povo de Deus, justamente porque ele era fiel a Deus. Da mesma forma que Jesus foi rejeitado por ser fiel. E percebam que Jesus foi rejeitado pelo povo de Deus e por aqueles que se diziam guardiões da palavra de Deus. O sofrimento de Jeremias não era por conta das nações estrangeiras. O sofrimento de Jeremias não era por conta dos pagãos. Era por conta daqueles que diziam adorar e servir ao Deus vivo. O sofrimento de Jesus também. A rejeição de Jesus foi feita por aqueles que se diziam guardiões da palavra de Deus e não reconheceram o Messias e não reconheceram o cumprimento das palavras de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, pode ser que nós sejamos rejeitados entre os nossos próprios irmãos, se nós decidirmos sermos fiéis à palavra de Deus. Pode ser que nós sejamos rejeitados e perseguidos por pessoas que dizem amar a Deus e amar a palavra de Deus, mas porque perderam o entendimento dela, perderam a verdadeira visão de Deus e começaram a se perder em suas próprias interpretações, em suas próprias visões e abandonaram a palavra de Deus. Então, todo aquele que permanecer fiel à palavra de Deus em algum momento será rejeitado, seja pelo mundo, mas primeiramente por aqueles que se dizem seguidores de Deus. Então não tenha como certa que toda rejeição é um sinal de fracasso. A rejeição também pode ser sinal de fidelidade. Segundo, mesmo aqueles que são mais piedosos podem entrar em crise. Não se ache além de crises. Não olhe para a sua vida e pense, não, eu amo o Senhor, eu jamais diria o que Jeremias disse, eu jamais escreveria um salmo igual o salmo que Asaf escreveu, eu amo o Senhor, eu serei fiel. Aí falando assim, você se lembra de quem? De Pedro. Não, eu jamais o negarei. E Jesus diz, não, ainda hoje, você vai me negar, não uma, mas 3 vezes. Não existe nenhum homem ou mulher nesse mundo que esteja imune a entrar em crise, a duvidar. O que nós devemos fazer é levar essa crise para Deus. Ao invés de pararmos do lado dos irmãos e ficarmos, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está fazendo, Deus não cumpre as suas promessas. Nós devemos entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Onde estão as suas promessas? Eu não estou vendo, Senhor, me ajuda. Da mesma forma, não devemos olhar para os outros e julgá-los nas suas crises. Por vezes, vamos olhar para a pessoa e dizer, mas, poxa, esse irmão, essa irmã, já ganhou tanto de Deus, já foi tão abençoado, Deus abriu porta, Deus curou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, na vida dele, na vida dela, e agora ele está ali abatido, desanimado. Todos nós podemos passar por isso. Jeremias passou por isso. Jeremias era profeta de Deus. Deus falava com Jeremias. Imagina, gente.
Então, mesmo os homens e mulheres mais piedosos podem entrar em crise, que isso não aconteça com você, mas pode acontecer. Não se ache superior e não julgue os irmãos que estão passando por uma crise. Terceiro, Deus não rejeita os que estão em crise. Deus não rejeita os quebrados. Jeremias se lamentou e cruzou uma linha diante de Deus. Jeremias falou para Deus: olha, o Senhor é um ribeiro ilusório. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, você mentiu para mim? Foi isso que ele disse para Deus. Deus, você mentiu para mim? Deus não o fulminou naquela hora. Deus não mandou uma praga e o adoeceu naquela hora. Deus disse: olha, se arrependa e eu vou voltar. Eu farei você voltar e você estará diante de mim. Se você separar o que é precioso daquilo que não presta, você será minha boca. Se você ajustar o seu olhar, se você prestar atenção em tudo que eu falei, em tudo que eu disse, em tudo que eu prometi, você verá que eu não menti. Se você separar o que não presta daquilo que presta, você vai verdadeiramente entender quem sou eu e qual é o nosso relacionamento. Ele está presente. Disse para Jeremias: estou com você. Da mesma forma que Jesus nos disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, Jeremias estava passando por essas dores porque ele falou a verdade. Jeremias estava sofrendo porque anunciou a palavra de Deus e anunciou a verdade. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos e foi perseguido pelos seus irmãos. Jesus não apenas disse a verdade, Jesus é a verdade. Jesus veio para os seus e disse: eu sou a verdade e a vida. E ele não foi apenas perseguido, mas ele foi rejeitado até ser crucificado. Então ele sabe o que é sofrer. Não existe nenhuma dor que nós passemos nesse mundo que ele não saiba como é. Ah, mas eu fui traído por aqueles que eu mais confiava. Ele também. Ah, mas eu fui rejeitado porque disse o que era certo. Ele também. E percebam que a rejeição de Jesus é a rejeição final de um Deus que vem sendo rejeitado desde quando ele salva o povo do Egito. Percebam que o Senhor aqui em Jeremias está sendo rejeitado pelo seu povo. A rejeição de Jesus é simplesmente uma coerência de um povo que rejeitou o seu Salvador desde o momento em que foi salvo. Um povo consistentemente que rejeita Deus consistentemente. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, e abra lá em Hebreus agora, Hebreus capítulo 4, para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. Vamos ler o 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Está em crise, meu irmão e minha irmã, está doendo, está sofrendo, está sem entender, está em dificuldades, se volte para Deus. Clame a Ele, dobre os seus joelhos e faça como Asaf fez no Salmo 73, como Jeremias fez aqui. Abra o seu coração e conte e diga ao seu pai como está doendo, quanto está doendo e por que está doendo. Porque Ele se compadece de nós e Ele vai nos dar misericórdia e nós encontraremos nele graça para ajuda em momento oportuno. Não se volte para nenhum outro lugar. Não abra o seu coração e não murmure contra Deus, mas se volte para Ele. Confesse a sua crise, confesse as suas dores, confesse as suas dúvidas e Ele vai te responder. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por deixar registrado na Tua palavra situações como essas, para que nós possamos aprender com a vida dos Teus servos, para que possamos aprender com aqueles que já passaram por situações semelhantes às nossas, ou piores do que as nossas, mas que encontraram em Ti o socorro, encontraram em Ti as respostas. Então, ó Deus, muito obrigado. Obrigado por ser esse Pai maravilhoso, que está pronto para ouvir os nossos louvores, mas que também está pronto para ouvir as nossas súplicas, está pronto para ouvir as nossas queixas, está pronto para ouvir sobre as nossas lamentações, e que pela vida e pela experiência pode dizer para nós: eu sei o que você está sentindo, eu entendo a sua dor. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ser um Deus distante. Obrigado por não ser um Deus que não conhece os nossos sofrimentos e nossas dores. Obrigado porque o Senhor quis ser um Deus próximo. O Senhor quis, apesar de ser o Criador e sustentador de todo o universo, apesar de ser um Deus incomparável, inexplicável e muito além da nossa compreensão, o Senhor se envolveu conosco. O Senhor nos amou a ponto de nos colocar na sua existência e de nos ligar a Ti por toda a eternidade, a ponto de descrever o Seu Filho como cabeça e a nós como corpo, como pessoas, como membros que pertencem a Ti. Aleluias. Obrigado, Deus, por nos incluir na sua existência. Obrigado, Senhor, por nos amar de uma maneira tão sublime, tão bela, e por demonstrar esse compromisso de uma maneira tão viva e tão real, que nós possamos estreitar esse relacionamento contigo, ainda que seja pela dor, Senhor, ainda que seja pela dor, ainda que seja com os nossos joelhos dobrados em clamores e lágrimas. Obrigado por estar conosco,
Obrigado por estar presente. Obrigado por estar perto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. E obrigado pela Tua presença. Leva-nos para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.